Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Aulas de Elétrica e eu sou o professor Nasson Alcântara. E esta é mais uma aula para a nossa playlist acadêmica sobre análise de Fourier. Hoje vamos falar sobre a transformada discreta de Fourier. Mas antes, deixe-me pedir um favor para você. Na descrição dos meus vídeos eu estou colocando agora alguns links para cursos de capacitação que eu ofereço em algumas plataformas na internet. Eu sei que quase ninguém fica olhando descrição de vídeo, então estou fazendo esse alerta. Dá uma olhadinha e considere aí visitar alguns desses cursos, quem sabe um deles pode ser interessante para você. Muito bem, então vamos à nossa aula de hoje, a transformada discreta de Fourier. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar lá atrás quando falei sobre séries de Fourier na forma exponencial. Uma das primeiras aulas desta série sobre análise de Fourier está aqui em cima, indicado então alguns vídeos para você olhar. Então veja bem, um sinal para ter série de Fourier, ele precisa ser um sinal periódico. Então aqui está a representação de um sinal periódico no regime de tempo contínuo. X de t é igual a x de t mais mt, onde t maiúsculo aqui é o período do sinal, m é o número inteiro. Sempre que acontecer então um instante ser t mais m vezes t, então x de t nesse instante é igual a x de t. Então isso aqui representa um sinal periódico de tempo contínuo. Percebe que é a variável tempo, portanto, um sinal de tempo contínuo, periódico. Esse sinal periódico de tempo contínuo, ele pode ser expresso ou expandido em uma série de Fourier dessa forma. Somatória, k variando de menos infinito a mais infinito, de coeficientes a índice k, que multiplica exponenciais e elevado a j 2πk f0t. f0 é a frequência fundamental do sinal. Então esta aqui é a expressão para a expansão em série de Fourier de um sinal de tempo contínuo, periódico, logicamente. Esses coeficientes, a índice k, eles podem ser encontrados dessa forma. É 1 sobre o período, integral de menos período sobre 2 a período sobre 2 do sinal x de t, aqui está ele destacado em cor vermelha, multiplicado por essa exponencial, e a menos j 2πk f0t dt. Perceba que o sinal é menos e aqui atrás o sinal é positivo. São exponenciais muito parecidas, porém esta com um sinal positivo e esta aqui com sinal negativo. E k varia de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Ok. Agora eu vou falar sobre um sinal de tempo discreto, também periódico de tempo discreto. Então, x barra n, essa barrinha aqui é para representar o sinal discreto. Ao invés de parênteses, estou usando colchetes. E estou substituindo a variável tempo pela amostra aqui, pela posição n. Portanto, para que ele seja periódico, eu tenho que ter x de n igual a x de n mais r vezes n maiúsculo. N maiúsculo é o período desse sinal, e r também é um número inteiro. Portanto, fazendo uma analogia aí com a nossa expressão anterior, para o sinal de tempo contínuo, para o tempo discreto, eu posso escrever então x de n é igual a somatória, k variando de menos infinito a mais infinito, de coeficientes a índice k, a barrado índice k, que multiplica a exponencial e elevado a j 2πk sobre n, esse n maiúsculo, período, vezes a variável n aqui, vezes a variação n. Acontece o seguinte, em um sinal de tempo contínuo, eu tenho infinitas frequências daquela expansão por série de Fourier. Mas para o sinal de tempo discreto, se eu tenho uma frequência igual a n, esse sinal é discreto, então eu vou ter n menos uma frequências discretas apenas neste sinal. Eu não tenho infinitas frequências. Então, a somatória, agora então expressa assim, somatória k variando de 0 até n menos 1, do que já estava aqui. Então, o sinal de tempo discreto xn vai ser somatória k, de 0 até n menos 1, coeficiente a índice k vezes a exponencial, que aqui está. Agora eu vou fazer o seguinte, algo muito simples. Eu vou definir aqui, vai por definição mesmo, né? Uma variável x maiúsculo barrado aqui. Então, eu tinha x minúsculo para o sinal de tempo discreto, agora eu vou definir esse x maiúsculo de k. Esse k também aqui é minúsculo,
tá? Não precisa ser maiúsculo, não. Eu não vou dizer ainda quem é esse x aqui, mas esse x barrado vai ser então igual a n vezes os coeficientes a índice k. K variando de 0, 1, 2 até n menos 1. Então, para o sinal x de n vai ficar 1 sobre n, 1 sobre o período, somatória de k variando de 0 até n menos 1, de x de k, que multiplica a exponencial e elevado a j, 2πk sobre n período vezes n. Ok. O que eu quero? Encontrar uma expressão para esse x de k aqui em função desse x aqui, ó, esse x maiúsculo em função do sinal x de k. Né? Veja bem, eu tenho uma expressão aqui de x minúsculo em função do x maiúsculo de k. Agora eu quero inverter, eu quero uma expressão para o x de k em função do x minúsculo aqui. Como é que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar ambos os lados por e elevado a menos j, 2π sobre n vezes r vezes n, que é n maiúsculo de período, aqui o n minúsculo, r é um número inteiro, e vou somar de 0, n variando de 0 até n menos 1. Então aqui está o x de n, meu sinalzinho original, multiplicado pela exponencial, e a menos j, 2πrn sobre n maiúsculo, e vou fazer a somatória então de todos esses sinais. Isso vai ser igual então a somatória de n de 0 até n menos 1, que multiplica, aqui entre parênteses tem a somatória original, 1 sobre n, somatória original, k de 0 até n menos 1, de x maiúsculo de k, e a j 2πk sobre n, que multiplica n minúsculo, que multiplica a exponencial e a menos j 2πrn sobre n. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o lado direito dessa expressão. Aqui está o lado direito. Perceba que eu tenho uma exponencial, multiplicando aqui o x de k. E aqui tem outra exponencial, também multiplicando toda essa expressão. Então, reunindo aqui os termos, eu tenho a exponencial e a j, 2π, que multiplica k menos r sobre n. Tudo isso multiplicado pelo n minúsculo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos analisar este termo aqui, ó, a exponencial e a menos j, etc e tal. Vamos utilizar a fórmula de Euler para isso. Aqui está. Então, essa exponencial, utilizando a fórmula de Euler, fica assim, cosseno de menos 2π, que multiplica k menos r vezes n sobre n maiúsculo, mais j seno de menos 2π, que multiplica k menos r vezes n minúsculo sobre n maiúsculo. Então, perceba o seguinte. Quando k menos r for igual a m é o número inteiro, vezes n, eu vou ter 1 para o cosseno e 0 para o seno. Veja bem, vai ficar assim, ó, menos 2π que multiplica m vezes n. m minúsculo vezes n maiúsculo, vezes n minúsculo. Tudo isso dividido por n maiúsculo. O resultado dessa operação é m minúsculo vezes n minúsculo, que é um número inteiro. Dois inteiros multiplicando um pelo outro vai ser o número inteiro. Multiplicando por 2k, sempre vou ter 1 como resposta aqui, então, para o cosseno. E, consequentemente, sempre vai ser 0 aqui para esse termo aqui. Muito bem. Quando k menos r não for m vezes n, então, o resultado disso aqui sempre vai ser 0. Desta forma, então fica desse jeito, ó, somatória, n variando de 0 até n menos 1, de x de n, x aqui é o sinal original, x minúsculo, que multiplica e a menos j, 2πrn minúsculo sobre n maiúsculo, isso é igual a x maiúsculo de r. Isto aqui também é uma função periódica com período n. E depois disso, então, eu posso definir aqui um par de transformada discreta de Fourier. X de n, então, sinal original vai ser 1 sobre n, somatória, k de 0 até n menos 1, da transformada x de k, que multiplica a exponencial, e a j, 2πk sobre n vezes n, e a transformada x de r vai ser, então, a somatória, n de 0 até n menos 1 de x de n, o sinalzinho original, vezes a exponencial e a menos j, 2πrn sobre n maiúsculo. Tá ok? Então, é isso aí, olha. Para finalizar esta parte teórica, que foi muito rápida e muito prática, vou mostrar aqui uma figura, né? Tem um sinal periódico, perceba, ele é periódico, a partir daqui ele começa a se repetir, é um sinal discreto também, não é?
A sua transformada, então, é x de r igual a somatória de n de 0 até n-1, etc e tal, nós já conhecemos essa expressão. E isso aqui representa a transformada, que é também um sinal discreto e periódico. Veja, é periódico e é discreto. E o sinal x de n original pode ser recuperado desta forma aqui. Então tem aqui um par da transformada discreta de Fourier. Ok? É só isso, a teoria, muito simples, né? Provavelmente, se você for estudar isso em uma literatura, você vai achar algo mais complexo, mais difícil de entender. Mas eu procurei fazer essa aula de uma forma bem fácil a sua compreensão. Agora, vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar então com esse exemplo número 1. Aqui está, dada a expressão x de n igual cosseno de 2π sobre 8 vezes n, um sinal periódico discreto. Né? Para cada valor de n, então, eu vou ter um valor para essa expressão aqui. Encontre os coeficientes a índice k que correspondem à série de Fourier discreta desta função. Ok, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso identificar qual é o período desta função. Aqui está, é 8. N igual a 8. Eu tenho 8 aqui embaixo, esse é o n, portanto, o período é 8. Agora eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a fórmula de Euler para expressar o cosseno. Então fica cosseno de 2π sobre 8 vezes n, é meio de elevado a j, 2π sobre 8 vezes n, mais e a menos j, 2π sobre 8 vezes n. Fórmula de Euler. Vou fazer uma brincadeira boba aqui agora. Vou colocar 1 aqui entre parênteses, porque eu tenho 1 multiplicando 2π sobre 8 vezes n. E aqui eu vou colocar menos 1 entre parênteses, que multiplicando por 2π sobre 8 vezes n vai dar exatamente esse termo aqui. E eu já posso identificar aqui dois coeficientes, a índice 1 e a índice menos 1. Aqui está a índice 1 e a índice menos 1. São dois coeficientes que eu conheço. Esse a índice menos 1 eu posso transformar em a índice 7, porque o meu período é 8, portanto, a índice menos 1 é igual a índice 7. Aqui está, o cosseno de 2π sobre 8 vezes n é a índice 1, elevado a j, 2π sobre 8 vezes n, mais a índice 7, elevado a j, 7, que multiplica 2π sobre 8 vezes n. Você pode mostrar facilmente que elevado a j, que multiplica 7, 2π sobre 8n, vai ser igual a elevado a menos j, 2π 8 sobre n. 2π sobre 8 vezes n. Portanto, os coeficientes que eu consegui é a1 e a7, e são iguais a meio. E qualquer outro coeficiente, a índice k, vai ser igual a 0. Resolvido esse exercício, vamos para o próximo, que é muito parecido, muito semelhante. Agora o sinal é x de n é seno de 2π sobre 10 vezes n. Encontre os coeficientes a índice k que correspondem à série de Fourier discreta desta função. Muito semelhante, o período desse sinal é 10, né? Está 2π sobre 10, então o período é 10. E novamente, utilizando a fórmula de Euler, para o seno, então vai ser 1 sobre 2j, e elevado a j, 2π sobre 10 vezes n, menos e a menos j, 2π sobre 10 vezes n. Fazendo aquela brincadeira, ó, 1 aqui e menos 1 aqui, então eu encontro aqui dois coeficientes, a índice 1 e a índice menos 1. Então, a índice 1 e a índice menos 1. A índice menos 1 é igual a índice 9, porque eu tenho 10 para o período. Então, aqui está, a índice 1 é 1 sobre 2j e a índice 9 é menos 1 sobre 2j. E a índice k é 0 para qualquer outro valor de k. Finalmente, nosso terceiro exemplo. Aqui, dada a sequência periódica x de n é 1 para n igual a 0, 1 e 2 e 0 para n igual a 3 e 4. Encontre x maiúsculo de k. Veja bem, n vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, n vale 5. E aqui está a expressão para x de k, x maiúsculo de k. Essa somatória, n de 0 até n menos 1, dessa expressão aqui. Então, eu tenho aqui duas alternativas para a solução agora. Eu posso desenvolver os termos dessa somatória, substituindo os valores, fazendo as continhas. Vai ser trabalhoso, vai ser um pouco longo, mas é fácil. Ou eu posso escrever um código. No caso aqui, eu escrevi um código Scilab. O Scilab é o MATLAB genérico, né?
O MATLAB, nós sabemos, é uma ferramenta computacional muito sofisticada, mas também muito cara, ela custa muito caro. Para quem não quer pagar ou não pode pagar, ele custa muito caro, tem a alternativa de usar o Scilab, que faz praticamente a mesma coisa. Ou outro, tem o Octave também, mas eu utilizei o Scilab para fazer um códigozinho para esta somatória aqui. Aqui está, n igual a 5, x é 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, e aqui nesse laço de for, end, eu tenho aqui a expressãozinha codificada para aquela somatória anterior. Portanto, calculo os valores, depois calculo a fase e a magnitude. Magnitude e fase, e os resultados estão aqui. Ó. X de 0 é 3 com fase 0, x barrado de 1 é 1,62 com fase menos 1,256 radianos, e assim x de 2, de 3, de 4, está resolvido o exercício. Muito bem, então nós terminamos essa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que ela tenha sido útil para você. Não é? Volto a pedir para você fazer aquelas visitinhas aos cursos que eu estou colocando aí na descrição e também dar o seu like, fazer a sua inscrição e acionar o sininho para receber as notificações do canal. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.